O assunto da nossa entrevista de hoje é arquitetura, urbanismo e projetos arquitetônicos de Campo Grande. Para isso, aqui conosco, nos estúdios do Bom Dia na Record, o arquiteto e urbanista Dr. Rubens Gil de Camilo. Bom dia. Bom dia. Dr. Rubens, como Campo Grande pode ser considerado uma cidade humana, ela se caracteriza arquitetônica e urbanisticamente uma cidade humana? Bom, preciso separar as duas coisas. A parte da arquitetura é um segmento e a parte de urbanismo é outra. Com respeito a ser humana ou não, a verdade é que nós estamos caminhando no Brasil por um conflito muito grande nos centros urbanos, né? Pela convergência de pessoas e cidadãos que vêm do campo à cidade, principalmente nessa época e nesse período que nós estamos atravessando de reorganização da economia. Mas essa quantidade de pessoas que afluem para os grandes centros, né, vai tornando a coisa mais difícil. Campo Grande, por exemplo, se a gente for verificar o aspecto do trânsito, nós estamos vendo aí acidentes todos os dias, né? Isso também está ligado à indústria, pelo excesso de carros que são lançados no mercado todo dia, e também pelo traçado das cidades. No tocante ao urbanismo, por exemplo, o traçado de Campo Grande é uma coisa muito interessante, e quase nós não temos ruas com segmento, né, total, de ponta a ponta, que eu diria, elas sempre têm uma interrupção, falando assim de uma maneira mais popular, né? Você veja Calógeras, começa de um lado, quando chega lá perto do Jardim dos Estados, ela já trunca, já sai para o outro lado, e assim quase todas as ruas de Campo Grande, né? As nossas duas avenidas principais têm esse problema. Dr. Rubens, os projetos costumam ser mantidos pelas empresas ou costumam ser modificados no original? Bom, isso aí é um assunto comprido, vamos ver se eu consigo resumir. Realmente, no Brasil, o arquiteto, diferentemente de outros países, como é o caso da Argentina, ele entra na obra com uma parcela pequena de responsabilidade, né? Então ele faz o projeto, e o projeto, às vezes, não é respeitado integralmente, principalmente em questões de obra pública, né? Às vezes muda de governo, há interferência, muitas vezes sem o conhecimento do arquiteto. Isso leva em determinadas ocasiões, a mutilação da ideia inicial, né? Que se pretendia. Essa mutilação chega a comprometer a estrutura da obra? Compromete, muitas vezes compromete. E o pior de tudo isso é que quem leva a fama é o arquiteto, né? Quer dizer, interfere. Então, eu tenho tido assim uma certa sorte nessa questão, né? Vamos dizer assim. Geralmente as obras que eu projeto, elas vão até o fim sem interferência. Mas eu, para isso, me mantenho próximo, me mantenho à disposição das construtoras, do Estado, do cliente, né? Porque não basta projetar e se afastar, você tem que estar junto para poder oferecer o seu trabalho também e poder ver como é que as coisas estão seguindo, porque como a obra é dinâmica, ela começa e termina e nesse tempo não existe um período, né, de tempo e as coisas são dinâmicas. O próprio Oscar Niemeyer dizia o seguinte, que ele gostava de projetar para os franceses porque os franceses permitiam que ao longo da obra, mesmo de caráter público, ele pudesse interferir e ele mesmo modificar. Isso é uma coisa bastante difícil de acontecer. Os projetos de um bom arquiteto são caros? O arquiteto onera a obra? Essa imagem permanece na cabeça da pessoa. Essa é uma pergunta bastante interessante e polêmica. O arquiteto não onera nada. Para começar, o arquiteto hoje em dia é um dos profissionais mais baratos que tem nesse país. E a importância do arquiteto numa obra é total. Ele é que vai caracterizar realmente a beleza daquela obra e a funcionalidade, que é a coisa mais importante. Quando se fala em arquiteto, não se deve falar sobre o aspecto de beleza. Isso é uma consequência do trabalho do arquiteto. Mas a funcionalidade, o bom gosto e o correto uso dos materiais, sem dúvida nenhuma, é uma atribuição indispensável em qualquer obra. Mesmo porque ela vai custar a mesma coisa, tanto faz você colocar materiais bem organizados e bem colocados numa obra, como você colocar uma coisa sem graça, o custo material, o volume é o mesmo, porque a coisa é em função do metro quadrado. O importante aí é saber
dosar as coisas e fazer com aquela característica necessária ao cliente, é coisa importante, e também com relação a esse edifício dentro do contexto urbano, porque quando você faz uma coisa, uma aberração, você deixou aquilo ali por muitos e muitos anos na paisagem da cidade e fica uma coisa terrível. Para um arquiteto, o que é bonito é sempre caro ou dá para fazer o bonito barato? Não, é o que eu acabei de dizer. O fato de ser bonito ou não, esse bonito também é uma coisa relativa. O fato de ser bom, uma obra atual, né, e não tem nada a ver com preço. Muito ao contrário. Se faz obras terríveis com pessoas sem capacidade de projetar ou inadequadas para aquele tipo, caríssimas. Dr. Rubens, qual o procedimento que o arquiteto adota para saber o que o cliente quer? Bom, essa é a parte mais importante quando se inicia um projeto. Você tem que conhecer o seu cliente, fazer uma entrevista como se fosse um médico, saber onde é que estão os problemas dele, onde é que não está. E de preferência isso tem que ser feito, no caso de uma residência, você tem que fazer em conjunto, com a mulher e com o marido. É muito importante. Aí você levanta todas aquelas questões, uma conversa longa, necessária, que aborda não só aspectos relativos à construção propriamente dita, mas a outros, né, de caráter pessoal e assim por diante. Como são os projetos públicos? Qual a finalidade desses projetos? Bom, os projetos... Qualidade, não finalidade. Qualidade. Os projetos públicos, eu tenho feito algumas obras que realmente têm me dado assim, muito prazer. Mas o que ocorre é que geralmente as nossas obras públicas, às vezes são entendidas como uma coisa que tem que ser feita necessariamente e de preferência quantidade, né? Como é o caso de uma escola. A pessoa faz várias escolas com o uso do material de baixa qualidade e aquilo tudo em um ano precisa ser refeito tudo porque está tudo sucateado. Eu acho que uma obra pública ela tem que ser feita com material de grande durabilidade, porque o Brasil não tem dinheiro para estar refazendo essas obras todo ano. E tem acontecido muito isso, a gente tem visto. O estilo Gil de Camilo influencia os novos arquitetos? De que forma? Bom, eu acho que influencia, quer dizer, não só eu, mas com outros arquitetos, porque a tendência do jovem, inicialmente, é se inspirar naquelas obras que ele gosta, naqueles mestres que ele admira. E no início da carreira, é muito difícil a gente encontrar um arquiteto que, à procura do seu caminho, né, quando consegue, não se influencia por este ou por aquele arquiteto. Isso é uma coisa natural. E eu acho que tem acontecido isso, o que me deixa muito satisfeito, né, de ver os jovens. Você tem alguma marca registrada de alguma obra sua em destaque, Campo Grande? Bom, eu tenho várias, mas eu citaria o Palácio Popular da Cultura. Palácio Popular da Cultura. Que foi uma obra que me deu um enorme prazer em projetar, acompanhar. Tivemos uma sorte danada, pegamos uma construtora, que é a INCO, que respeitou totalmente o projeto e deu um acabamento extraordinário, e está aí o Palácio da Cultura servindo ao Estado e até ao Brasil. Esse foi um projeto público daqueles que foram obedecidos na íntegra? Sem dúvida nenhuma. Esse é um projeto em que a gente pode dizer que houve uma felicidade muito grande no encontro das pessoas que trabalharam ali, né? Todos que trabalharam, a começar também pelo pessoal do Departamento de Obras Públicas, que foi incansável em procurar fazer com que as coisas acontecessem exatamente como foram projetadas. Dr. Rubens Gil de Camilo, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia na Record. Muito obrigado.